resolvi gravar esse vídeo porque muitas vezes me perguntam se eu aplico teste para TDAH, teste para autismo. Então vamos lá. A avaliação neuropsicológica é uma avaliação que deveria ser feita, né, de toda a função cognitiva. Avaliar inteligência, memória, atenção, função executiva, dentre outros. Até porque elas conversam entre si, elas correlacionam. E quando eu olho toda a função executiva, não só na aplicação do teste, na observação clínica, no histórico de vida do paciente, eu consigo ver se aquele paciente, por exemplo, tem uma suspeita de um determinado transtorno, tá? E aí, quando eu aplico um teste específico para aquele transtorno, já é como se fosse a cereja do bolo. Eu já sei mais ou menos o que está acontecendo ali. Eu não aplico só um teste para aquilo. A cognição toda já está me dizendo o que é. E por que eu tô falando isso para você? Por quê? Porque tem aparecido avaliações rasas, avaliações onde não está sendo aplicado o teste de inteligência, onde não está sendo aplicado o teste de função executiva. E aí você fica aquela avaliação rasa, aquela avaliação frágil. E aí alguns profissionais da área da saúde não têm aceitado essas avaliações. Por que eu tô dizendo isso, né? Assim, um exemplo melhor sobre isso. É como se você fizesse um raio-x. E de repente aquele raio-x ficou desfocado, aí o médico ou outro profissional da área da saúde olha, nossa, mas será que é? Será que não é? Fica naquela dúvida. Outra coisa muito importante que acontece bastante aqui no consultório, o paciente vem às vezes com uma suspeita de um TDAH, vou dar o exemplo do TDAH que é o mais comum, né? Ou ele vem às vezes até já com o diagnóstico dado por outro profissional da área da saúde dizendo que ele é TDAH. E depois da avaliação feita, de toda a avaliação feita, conforme eu estou falando para vocês, a gente percebe que aquele paciente não é TDAH. Já aconteceu de casos dele ter uma TAG, um transtorno de ansiedade generalizada, já aconteceu dele estar no processo depressivo, já aconteceu de ser autista. Entendeu? Então, assim, ou outro transtorno, enfim, é que a sintomatologia, ela é muito semelhante. Nem todo paciente desatento, que está com dificuldade de concentração, é TDAH, entendeu? Por isso é importante de se fazer toda uma avaliação. A gente precisa ver se esse conjunto de sintomatologia apresentada se encaixa em uma determinada nomenclatura, mas só que essa nomenclatura é muito semelhante à outra, fica um limiar muito tênue aí entre um transtorno e outro, e às vezes acaba vindo essa confusão. Por isso, muito cuidado com laudo raso, com laudo frágil. Já que você está procurando aí fazer um investimento que não é só financeiro, um investimento também emocional, né? Porque às vezes o resultado possivelmente acarreta um tratamento, uma mudança de hábito. Então, assim, sugiro que você pergunte para quem você está procurando, não somente o preço, tá? Vê quem é o profissional que está fazendo e também vê se a avaliação tá sendo de toda a função cognitiva. Se está avaliando inteligência, função executiva, dentre outros. Tá? Porque se tiver uma sintomatologia relacionada a isso tiver um nome e for um transtorno, isso vai aparecer, tá bom? Então fica aí a minha dica para você na hora de você procurar a avaliação neuropsicológica. Uma boa semana.